Olá, me chamo Rubens Alves e hoje a gente vai dar continuidade à nossa temática de desenhos dos estudos experimentais, que está inserido dentro da nossa disciplina de metodologia da pesquisa em saúde. Inicialmente, irei apresentar para vocês, os objetivos de aprendizagem da nossa aula. Então, assim, o meu objetivo é que no final da aula vocês consigam compreender os aspectos conceituais relacionados aos estudos experimentais. Além do mais, espero que vocês consigam, a partir do exposto, a partir do que foi exposto aqui, que será exposto, identificar os desenhos, os principais desenhos de estudo experimental. E aí, inicialmente, se eu viesse aqui perguntar a vocês, que palavra vem na mente, do que é o estudo experimental, a gente iria obter resposta como, por exemplo, controle, que é uma das palavras, que a gente associa muito ao estudo experimental, realização de testes, pré-testes e pós-testes, randomização, aleatoriedade, enfim, essas duas palavras, randomização e aleatoriedade, enfim, que é o mesmo sentido, vocês vão ouvir muito dentro dos estudos experimental. E aí, assim, a gente escuta, estudo com animais, ensaio clínico, números, estatística, rigor, o controle, que é o que mais, a gente percebe dentro dos estudos experimental. Então, assim, a partir desse arcabouço, a partir desse do que a gente trouxe aqui, a gente vai discutir, agora o que é que vai ser esses estudos experimentais e quais são os desenhos, os principais desenhos que a gente vai apresentar aqui. E aí, inicialmente, eu queria retomar o conceito do que é pesquisa. O que é uma pesquisa? A pesquisa ela é um procedimento racional, sistemático, cujo objetivo é o quê? O objetivo é proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, assim, o objetivo de uma pesquisa é o quê? É o encontrar a resposta, para o que eu questionei no início da minha pesquisa, que é a questão-problema, questão de pesquisa. A gente vê diversos nomes, mas trata-se do mesmo. Então, assim, a gente entende que a pesquisa ela é desenvolvida em um processo constituído de várias etapas ou várias fases, que vão desde a criação, a formulação do problema, que é o que eu vou querer encontrar com a minha pesquisa, até mesmo a apresentação e a discussão dos resultados que eu encontrei com a estratégia utilizada do meu estudo. Tranquilo? E aí, quando eu falo de pesquisa, ela pode ser classificada, por exemplo, quanto à abordagem, qualitativa ou quantitativa, quanto à natureza, se ela é básica ou se ela é aplicada, quanto aos objetivos de pesquisa, se ela é exploratória, que eu quero explorar um assunto novo dentro de determinada área, se ela é descritiva, se eu quero descrever um determinado fenômeno que se observa na nossa prática clínica ou nossa prática cotidiana, ou se ela é explicativa. E o que a gente vai trazer hoje aqui em discussão é os procedimentos de estudo experimental, que é o nosso foco, os procedimentos de pesquisa. Eu quero que vocês, nessa altura, vocês já não devem confundir, mas eu quero que vocês não confundam procedimento de abordagem. Então, assim, o estudo quantitativo, ele pode ser experimental, porque quando eu falo experimental, é o procedimento que eu vou utilizar para me encontrar, para me desenvolver a pesquisa. E a pesquisa é o quê? É o encontrar a resposta para o meu problema. Então, assim, o estudo quantitativo de abordagem quantitativa, ele pode ter um procedimento experimental ou de campo, enfim. Assim como também a qualitativa. Eu quero que vocês não confundam, que a abordagem com o procedimento. Então, assim, o que a gente vai focar aqui é o nosso experimental, o procedimento de estudo experimental, o método experimental. E aí, retomando o conceito que já trago aqui na disciplina, do que é um método experimental, o método experimental ele é um conjunto de procedimentos, como a gente viu aqui. O estudo experimental corresponde à classificação de procedimento. Então, o método experimental ele é um conjunto de procedimento. Quais são esses procedimentos? As amostragens, a estratégia de coleta, dentre outros procedimentos que eu vou utilizar. Então, ele é como se fosse um guia. Ele é um conjunto de experimentos que eu vou utilizar, de procedimentos que eu vou utilizar na minha pesquisa.
né, que são necessários para a realização de um experimento. Então, o que é que vem ser esse experimento, né? O experimento ele é a construção, né? O pesquisador, né, ao fazer o experimento, ele vai criar uma situação artificial simulando aspecto da vida real. Ou seja, ele vai criar uma situação que pode, né, que vai ser o mais próximo da nossa realidade, a fim de que, né, que possa espelhar, os resultados possam ser replicados na realidade. Então, assim, por isso que o estudo experimental, a gente escuta muito a palavra do rigor, do controle, enfim, da aleatoriedade. É exatamente isso, né? Porque ele nos passa, né, essa situação, né, dentro do experimento, eu vou criar essa situação mais próxima, né, que possa simular a nossa realidade, a fim, né, de encontrar um resultado consistente e que pode ser replicado com a realidade. Então, assim, o método experimental é um conjunto de procedimentos tranquilo, né? E aí, assim, o que a gente vai trazer hoje são os desenhos experimentais, né? Quais são os desenhos experimentais? O que é um desenho experimental? Né? Se eu viesse, né, trazer o conceito, né, perguntar a vocês, o desenho experimental é exatamente o que vem na mente, né? O desenho do que eu vou fazer, ou seja, é como se fosse uma etapa importante do planejamento da minha pesquisa. E aí, esse desenho experimental é como se fosse um arcabouço, né? Um guia. Pronto, acho que a palavra mais correta é um guia, né? Que eu irei utilizar no meu planejamento, na minha implementação e na minha análise de estudo. Então, assim, o desenho experimental é esse guia, né, que eu vou utilizar desde o planejamento até a análise de estudo. Então, ele trata-se de um plano, né, um plano que eu vou traçar para responder a minha pergunta ou hipótese de pesquisa. Então, assim, eu trouxe o conceito de pesquisa, que é o quê? Né, a pesquisa é quando eu busco, né, estratégias para responder, né, o objetivo da pesquisa é responder os problemas levantados. E aí, o desenho de estudo experimental é exatamente um plano, né? O que é que vai ser feito para que eu consiga responder de forma real ou mais próximo da realidade a minha pergunta de pesquisa. E aí, para um desenho experimental, para um estudo, né, ter um alto rigor, ser um estudo experimental, ele tem que ter algumas características essenciais, como disseminação, ou seja, aleatória, a questão da aleatoriedade, a manipulação de uma variável, né? E aí a gente vai ver uma variável independente, que eu quero mais à frente resgatar, requisitar de vocês, né? Esse conceito de variável independente e ter controle rígido, né? Quais são as estratégias de controle? Que aí entra a questão do grupo controle, grupo experimental, quais são as estratégias que eu vou utilizar. Então, um desenho experimental, de um estudo, né, de um estudo experimental, ele tem que ter essas características. E aí eu quero trazer aqui, retomar, resgatar de vocês o conceito de variável independente e dependente. Aí eu trago aqui o exemplo para que possa melhorar o entendimento. Digamos que, né, eu esteja avaliando o efeito da luz sobre o comportamento das muriçocas. Então, eu estou realizando esse estudo, né? Eu quero ver o efeito da luz sobre o comportamento das muriçocas. E aí eu vou chamar a luz, né, o efeito da luz ou a luz, como variável independente. E a variável dependente é o comportamento das muriçocas. Agora, por quê? Né? Subentende, né? Venham aqui comigo. O comportamento das muriçocas, né? Eu estou lá um grupo de muriçocas aleatoriamente, separei lá os grupos de muriçocas, coloquei ela sobre um determinado local. Então elas estão lá, quietinhas no canto dela. E aí eu quero avaliar o efeito da luz sobre o comportamento dela. Então, assim, quando eu lançar um feixe de luz, qual vai ser o comportamento dessas muriçocas? Então, assim, subentende aqui comigo que o comportamento das muriçocas, delas se espalharem, né, delas saírem ou não daquele local, não vai depender da luz. Então, eu digo que ela é uma variável dependente, porque o comportamento dela é influenciado pela quantidade de luz que eu vou lançar sobre elas. Pode ser, né, que, né, o comportamento mude ou não, mas
Ou seja, o comportamento das muriçocas vai depender diretamente da quantidade de luz que eu vou incidir sobre elas. Ou seja, o comportamento das muriçocas ela é influenciada pela luz. E aí, a luz, eu digo que ela é o quê? Como ela influencia o comportamento das muriçocas, eu digo que ela é independente. Então, assim, ela vai existir. Independente de ter ou não muriçoca, ela vai existir. Só que ela vai influenciar o comportamento das muriçocas. Então, assim, se ela influencia, eu digo que ela é independente. E a que é influenciada, né, que é as muriçocas, o comportamento das muriçocas é dependente. Tranquilo? Então, assim, a luz, ela está influenciando o comportamento das muriçocas. Então, ela é independente. O comportamento das muriçocas é influenciado pela luz, ou seja, o comportamento depende ou, né, se tem ou não a luz naquele local. Então, eu digo que é uma variável dependente. Tranquilo? E aí, dentro dos desenhos experimentais, né, o que é que a gente busca? Né? A gente busca sempre examinar a causa e efeito. Né? O que causou, né, quais foi a causa e o efeito dessas variáveis independentes, que a gente pode, né, utilizar também, né, o conceito de preditivas, e das dependentes, que é o resultado. Ou seja, a variável independente, a gente sempre vai buscar o efeito da relação causa e efeito entre essas variáveis, né? O que uma vai influenciar na outra, né? O que uma vai causar, né? O que uma vai, qual é o efeito sobre a outra. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver dentro dos desenhos experimentais. Tranquilo? Então, assim, resgatando o conceito de variável independente, a que influencia, e o conceito de dependente, a gente vai apresentar aqui os quatro principais desenhos experimentais, que são o quê, né? Esses desenhos experimentais, que é o planejamento que eu vou utilizar para me encontrar a resposta da pergunta de pesquisa que eu lancei mão lá no início do estudo. Então, assim, os quatro principais desenhos que eu trago aqui para vocês são quando se realiza somente o pós-teste, a estratégia de pré-teste e pós-teste, a estratégia de grupos de Solomon e o delineamento cruzado ou crossover. Os dois primeiros a gente escuta muito, a gente vê muito no nosso cotidiano, espera-se, né? E aí, né, eu vou abordar um pouco mais em relação aos grupos de Solomon e o delineamento cruzado, que é a estratégia de crossover, né, que são nomes sinônimos. E aí, antes de eu, né, explicar, né, aprofundar cada uma dessas estratégias, eu quero requisitar de vocês que vocês retomem o conceito de controle, né, de grupo controle e grupo experimental. Né, o que é que vem ser um grupo controle e o que é que vem ser um grupo experimental. E aí eu trago por meio da exemplificação, né, aqui de uma situação hipotética, né, que eu posso estar desenvolvendo, para que fique mais clarificado esses conceitos para vocês, né, para um melhor entendimento. E aí, né, digamos que eu esteja realizando um estudo. O efeito de 600 miligramas diárias de ibuprofeno sobre a quantidade de fluxo menstrual, né, em pessoas que menstruam. Né? E aí, o que é que acontece? Eu vou pegar o quê? Um grupo de pessoas aleatoriamente, obedecendo os requisitos essenciais. Então, é preciso ser pessoas que menstruam. Então, assim, eu não vou pegar nesse meu grupo, por exemplo, uma pessoa que já está na fase, é, já passou, né, da menopausa, né? Então, assim, isso vai ter influência. Então, vou designar, né, dentro dos requisitos, né, tem que ser pessoas que menstruam, determinada idade, e aí eu vou pegar essas pessoas aleatoriamente e vou dividir ela em dois grupos, né? Um grupo A e um grupo B. Em um desses grupos, eu vou testar o efeito do medicamento, eu vou testar um experimento. Eu vou colocar, por exemplo, no nosso exemplo aqui, um dos grupos de mulheres vão fazer uso do ibuprofeno, enquanto o outro não vai utilizar. E aí, para no final, eu possa observar a relação de causa e efeito entre, né, esses grupos, né, o grupo controle, o grupo experimental. E aí vocês subentendem o quê? Que o grupo que fez o uso do ibuprofeno, da medicação, né, que vai ser esse, o grupo que vai ser experimentado, né, um determinado medicamento, um determinado procedimento, enfim, o que vai sofrer a experimentação
eu vou chamar de grupo experimental. Enquanto o outro grupo, né, que não vai ocorrer a intervenção, eu vou chamar de grupo controle, para que no final possa estar fazendo a relação entre um grupo e outro. Então, tá tranquilo até aqui, né, o que é um grupo controle e o que é um grupo experimental. Feito isso, a gente vai dar continuidade aos conceitos dos principais desenhos de estudos experimentais. E o primeiro é o quê? É quando se realiza o pós-teste do grupo controle, né? Quando se realiza o pós-teste, né? E aí o que é que vai acontecer? Os sujeitos são designados aleatoriamente, né? Uma palavra bem recorrente. Então, eu vou pegar sujeitos, no nosso exemplo lá, eu trouxe aqui mulheres, pessoas que menstruam, e aí eu vou pegar esse grupo aleatoriamente e vou dividir em grupo A e em grupo B. Digamos que o grupo A vai ser o grupo controle, é aquele que não vai sofrer a experimentação, e vou ter o grupo experimental, no caso o grupo B. Então, o que é que vai acontecer? O que normalmente a gente observa é que realiza um pré-teste e um pós-teste para poder a gente comparar, né, o antes e o depois da intervenção. Quando eu lanço mão de somente pós-teste, é bem, como é que eu posso falar? Né? Já subentende o quê? Que os grupos não vão ser pré-testados. Então, a gente não vai realizar um pré-teste antes do experimento. Então, assim, o que é que vai acontecer? Apenas um grupo vai ser exposto ao tratamento, tranquilo até aqui, que é o grupo o quê? Grupo experimental, que no caso aqui eu utilizei a designação de grupo B, mas pode ser o grupo A. Então, o que é que acontece? Não vou realizar o pré-teste, mas no final vou realizar o pós-teste nesses grupos. Tranquilo? E aí, o próximo é a estratégia de pré-teste e pós-teste, que é um, né, dos que a gente mais escuta, mais a gente vê nos estudos, nas nossas pesquisas, que a gente utiliza como de praxe, né? E aí é a mesma ideia, né? A diferença do anterior, a diferença é o quê? É que ambos os grupos eles vão ser pré-testados inicialmente, antes de realizar a experimentação. Então, vou pegar lá da mesma forma dois sujeitos aleatoriamente, vou dividir em dois grupos, grupo controle e grupo experimental. E aí, vou realizar em ambos os grupos um pré-teste. Antes de eu realizar o experimento com aquele grupo experimental, eu vou realizar o pré-teste em ambos os grupos. Então, após o pré-teste, vai ser realizado a experimentação no grupo experimental, o grupo B, no nosso caso, e no final a gente vai realizar em ambos os grupos o pós-teste. Tranquilo? Então, essa é a estratégia de pré-teste e pós-teste. E aí, né, o que eu quero, né, apresentar para vocês, que eu creio que pode ser novidade, é quando eu lanço mão das estratégias de desenho de 4 grupos de Solomon, né? O que o Solomon, né? Seja lá a definição, a pronúncia, né? Enfim, quando eu lanço mão dos 4 grupos de Solomon, o que é que acontece? Eu vou pegar sujeitos, pessoas aleatoriamente. Então, digamos lá que eu estou no meu exemplo, vou pegar pessoas que menstruam, né? Vou selecionar pessoas dentro dos requisitos aleatoriamente e vou dividir elas em grupo de forma aleatória, grupo A, B, C e D. Tranquilo? Então, vou dividir em 4 grupos diferentes essa população de estudo que eu quero. E aí, o que é que vai acontecer, né? Como eu quis designar aqui grupo A, B, C e D, mas pode ser grupo 1, 2, 3 ou 4. Enfim, o que é que vai ocorrer? Eu vou realizar um pré-teste, né, em 2 grupos desses, né? Digamos que eu pego A e B, esses que estão em negrito, vou realizar um pré-teste nele. Enquanto os outros 2 grupos restantes, né, no caso aqui o C e o D, eu não vou realizar esse pré-teste. Então, vou realizar o pré-teste em apenas 2. Dos 4 grupos, 2 eu vou realizar o pré-teste e 2 eu não vou realizar. Feito isso, eu vou partir para o meu experimento. O meu experimento, no exemplo que eu trouxe, é o quê? O uso do ibuprofeno. Então, em quem eu vou experimentar? Dos 2 grupos que eu realizei o pré-teste, eu vou utilizar em apenas um. E dos 2 grupos que eu não realizei o pré-teste, eu vou pegar um e fazer o experimento. Feito isso, né, após o uso dessa medicação, pela determinada quantidade de dias, enfim,
eu vou realizar o pós-teste em todos os 4 grupos que eu designei lá no início da minha pesquisa. Então, essa é a estratégia de 4 grupos de Solomon, certo? Então, quando eu ver, né, em um estudo, em um artigo, né, ou eu mesmo fazendo a minha pesquisa, eu posso estar lançando mão dessa estratégia. A gente percebe-se o quê? Né? Que, por exemplo, quando você realiza somente o pós-teste, a gente ainda observa, vai ser que seja passível de alguma falha, enfim. E aí, de acordo com o que vocês vão observando aqui, existem determinadas estratégias que elas proporcionam um maior rigor. Né? E quanto maior o rigor, quanto maior o controle, subentende-se que, né, eu vou ter um resultado mais fidedigno, mais consistente, que possa ser replicado à minha realidade. E aí, eu trago para o último, o último desenho experimental que eu quero discutir aqui com vocês, que é o delineamento cruzado ou crossover. Né? O que seria esse delineamento cruzado? Né? É quando eu quero, né? Eu vou testar ambos os grupos. Então, digamos que eu tenho um grupo um e o grupo 2, o grupo A e o grupo B. Né? No caso aqui, a gente chamou de grupo R. Né? Pode ser, enfim, qualquer designação. O que é que vai acontecer? Né? Eu vou ter que utilizar nessa estratégia 2 experimentos. Aquele de referência, né? Aquele que usualmente é utilizado para aquela determinada situação que eu estou observando, e um experimento. Então, digamos que eu, né, ou você esteja no laboratório, né, você está lá no laboratório e desenvolveu uma determinada droga, né, para dor, né, um determinado medicamento para dor. E aí, o que é que acontece? Eu quero verificar a efetividade dessa medicação. Então, você pode estar utilizando a estratégia de desenho de delineamento cruzado ou crossover. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai separar esses grupos, né? Vou pegar aleatoriamente 2 grupos. E aí, em um grupo, eu vou, né, testar o meu medicamento, né? A droga que eu descobri laboratorialmente, enquanto no outro eu vou utilizar um medicamento que já é conhecido, né, que já é de referência. Digamos que eu esteja pesquisando medicamentos para dor, né? Então eu posso utilizar a dipirona, que no nosso contexto ela é referência para dor. Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou separar esses 2 grupos, né? E aí, inicialmente, eu vou realizar um pré-teste, tanto no grupo A quanto no grupo B. E aí, o que é que vai acontecer? No primeiro grupo, né? Aí eu vou utilizar a medicação experimental, aquela medicação que eu quero testar, que eu estou descobrindo laboratorialmente. Então, eu vou testar esse medicamento. Enquanto o outro grupo, eu vou utilizar o medicamento controle, que é aquele usualmente. Então, a droga nova eu vou utilizar em um grupo, grupo A, e no outro eu vou utilizar, por exemplo, a dipirona, que é um medicamento referência para a dor. Pronto. Eu utilizei, né? Então, peguei lá, né? Os 2 grupos, realizei o pré-teste, em um utilizei o medicamento experimental e no outro o usual, que é o de referência, que eu chamo de grupo controle, né? Nosso controle aqui do estudo. Feito isso, eu vou realizar o pós-teste. Tranquilo, realizei o pré-teste e o pós-teste. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou deixar um tempo, né, depois de um período de tempo, para que esse tempo para que seja suficiente para permitir que qualquer efeito do tratamento se desfaça. Né? Então, é o tempo de meia-vida. Então, digamos que o tempo de meia-vida do medicamento seja de 24 horas. Então, vou realizar um novo experimento só depois de 24 horas, porque eu vou garantir que não há resquício ou influência daquela medicação. Então, assim, após realizar o pós-teste, eu vou dar esse período, e aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de cruzamento. Lembra que o primeiro grupo tomou a medicação experimental, aquela que eu estou tentando comprovar, né, a efetividade? Então, o grupo que tomou o medicamento experimental, ele vai tomar o medicamento controle, que é aquele de referência. Enquanto que tomou, né, logicamente, enquanto que tomou o medicamento controle na primeira rodada, agora vai tomar o medicamento de
experimental, que é aquele que eu estou tentando comprovar sua efetividade. E após isso eu vou realizar o pós-teste. Então vocês podem observar, né, que há um maior rigor, né? Então assim, o resultado ele tende a ser mais consistente. Então eu não quero, né, que eu deixar claro que eu não estou tentando influenciar de que todos os estudos devem utilizar o delineamento cruzado. Não, né? Cada estudo, né? Há estudos que vão se encaixar melhor no pré-teste e pós-teste, há estudos que vão se encaixar melhor no pós-teste. Então, assim, não existe, não é uma linha hierárquica, né? Mas que você deve se adequar, né? Você deve optar, lançar mão, né, desses desenhos que mais se encaixam de acordo com seus objetivos de estudo. Lembrando que a pesquisa, o objetivo é encontrar a resposta para a minha pergunta norteadora, para a minha pergunta de pesquisa. Então, assim, né, eu espero, né, o foco aqui é que vocês saibam, né, a partir desses conceitos, né, que eu trouxe, consigam identificar esses desenhos. Né? Então, assim, né, o que você aprendeu aqui, né? Eu lancei mão de exemplos para que vocês pudessem compreender esses aspectos conceituais. Porque não adiantava trazer apenas os desenhos experimental sem que, né, requisitasse de vocês, né, resgatasse de vocês esses conceitos, né, de grupo experimental, de variável, grupo controle, grupo experimental, variável independente e dependente. Então, é importante. Então, tipo, lancei mão das estratégias de exemplificação para que vocês consigam fixar melhor o conteúdo e, a partir daí, identificar esses desenhos que foi o que a gente trouxe aqui, né? Os 4 principais desenhos de estudo. Né? Espero, né, que vocês consigam, né, ter absorvido da melhor maneira esse conteúdo. E aí eu apresento, né, as principais referências utilizadas para essa apresentação e meus agradecimentos, meu contato, enfim, muito obrigado.